começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente já começou o ano falando sobre a política externa dos Estados Unidos para a América Latina, mas nesses últimos tempos houve um debate bem importante com relação à decisão do presidente Donald Trump de congelar, né, os recursos enviados para o USAID, como nós chamamos aqui no Brasil. Então nós vamos centrar esse programa um pouco nessa discussão da USAID e também de todo esse processo de financiamento dos Estados Unidos para a América Latina como um todo, né, que poderíamos chamar até de um terrorismo, né, dos Estados Unidos, uma ação imperialista e que agora com Donald Trump provavelmente vai tomar novos contornos. E para isso nós vamos conversar com a professora Camila Vidal, aqui do IELA, né, que vem estudando em profundidade esse tema, e também o professor Nildo Orixo, nosso presidente aqui do Instituto. Começamos contigo, Camila. O que é exatamente a USAID, né? Isso que tanto tem se falado aí nos últimos tempos na imprensa brasileira. Então, prazer estar aqui com vocês de novo. E tratando de uma temática que eu considero super relevante, né, que é a Agência Internacional de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID. Bom, a USAID agora é uma das agências, não é a única, mas por ser a principal agência humanitária estadunidense, ela é a maior, que engloba o maior número de recursos, né, para ajuda externa. Então ela está sendo bastante divulgada, assim, o suposto fechamento dela, porque de fato o website dela inclusive saiu do ar, né, os seus funcionários no exterior já foram realocados ou estão sendo realocados para Washington. Mas assim, o que é a USAID? Ela foi uma agência, criada em 1961, logo depois da viagem do Nixon para a América Latina, quando ele foi muito mal recebido, né, e voltou para os Estados Unidos assim, com uma preocupação muito grande acerca do anti-americanismo na América Latina e, portanto, uma possível relação mais próxima com a União Soviética, por conta justamente desse anti-americanismo. Ele retorna aos Estados Unidos, relata isso e então se inicia o processo de se pensar uma agência única que vai concentrar uma série de programas e projetos que vinham sendo conduzidos, mas isoladamente a partir do Departamento de Estado. Essa agência então ela vai concentrar praticamente grande parte, se não todos os programas e projetos executados naquele momento para, em termos de ajuda externa, pelo menos, né, ajuda entre aspas, externa, e isso foi em 1961, então, e desde então ela está presente no Brasil, com um escritório em Brasília, né, e tudo mais. Só lembrando que essa mesma USAID já foi expelida, né, proibida a sua atuação na Bolívia durante o governo Evo Morales, porque ele entendeu que ela estava capacitando lideranças indígenas contra o governo, portanto fomentando uma oposição ao governo Morales, e também foi proibida de atuar, foi expulsa da Rússia, pelo mesmo motivo, né, capacitar a oposição ao governo russo, enfim. E agora ela está nesse momento de 90 dias que o Trump pediu para analisar esses projetos e essas agências de atuação externa, em específico de ajuda externa, para ele entender se estão ou não dentro do escopo que ele considera de interesse nacional. Ao longo desse processo aí, desses anos todos, a gente percebe então que a ação da USAID nunca foi, evidentemente, de ajudar as comunidades desamparadas, assim, mas sim fomentar essa criação de lideranças aqui que estejam sempre conectadas com a proposta estadunidense para o mundo, é isso? Sim, a USAID, inclusive, uma das primeiras atuações no Brasil, né, foi através da Aliança para o Progresso. E a Aliança para o Progresso, ainda que o nome, né, e toda a organização dela foi feita com vistas a desenvolver um suposto desenvolvimento na América Latina, aqui no Brasil a gente sabe que os recursos para a Aliança para o Progresso eram canalizados pela USAID, então a USAID era quem enviava esses recursos para esse projeto, e eles foram direcionados especificamente para aqueles governos opositores ao Jango.
E então era para o Carlos Lacerda na Guanabara, era para Minas Gerais, para São Paulo, né, o Magalhães Pinto, o Adhemar de Barros, e justamente esses 3 estados que menos precisavam de desenvolvimento, ou seja, eram os estados mais desenvolvidos naquele momento. Mas foram os 3 mais importantes para derrocar exatamente o Jango. Então o recurso, grande parte, inclusive, do recurso da USAID, que a USAID canalizava pela Alpro, ia para o Carlos Lacerda, especificamente, e depois para esses 2 outros. Nildo, isso é sempre importante a gente dizer que isso é a luta ideológica, né? Os Estados Unidos querendo hegemonia, na época a Guerra Fria, a União Soviética e tal, uma luta, vamos supor, legítima, mas que para a população brasileira não aparece como isso, né? Quer dizer, aparece como, vamos ajudar os ribeirinhos, ajudar os indígenas, ajudar as mulheres, mas no fundo a tentativa de trazer a população para achar que os Estados Unidos é a salvação. A USAID, ela tem esse antecedente importantíssimo que a Camila mencionou aqui. Conspirou abertamente contra o governo reformista de João Goulart. Não é a única organização. O René Dreyfus, no seu magnífico estudo sobre 1964, mostrou como os fundos dos Estados Unidos turbinam organizações aqui. Isso é uma constante. Hoje está muito mais legitimado isso, pela ação das chamadas organizações não governamentais, que são financiadas pelo Estado e pelo Império Estadunidense, não é? Então o que chamou a atenção agora é que o Trump está fazendo o seguinte movimento dentro dos Estados Unidos. Ele está rearrumando o Estado a favor dos interesses dele e da parte que ele detém do Partido Republicano. E os democratas estão completamente como barata tonta, já estavam durante o Biden e agora mais ainda, não sabem nem em que planeta se encontram. Ocorre que o Partido Democrata tem uma grande influência na esquerda progressista brasileira, no progressismo aqui. Essa interpretação que a Camila fez aqui, mostrando a ação imperialista dos Estados Unidos, em muitos setores da sociedade civil brasileira é visto como mérito. Então um curso breve nos Estados Unidos é visto como meritório. O curso de lideranças que o Departamento de Estado faz e as várias organizações financiadas pelo Estado, mas que aparecem como da sociedade civil nos Estados Unidos. Tem uma grande entrada aqui no movimento negro, no movimento das mulheres, no movimento indígenas, nos sindicatos urbanos e rurais, mas principalmente nos urbanos. Isso ganha uma certa legitimidade. Nós estávamos vacinados contra a USAID, porque, sobretudo na universidade, ela organizou, durante a ditadura, que era uma ditadura de classe, ela organizou a reforma universitária, baseada no famoso relatório MEC-USAID. Mesmo quando eu entrei na universidade em 78, nós já éramos todos contra essa situação, os departamentos, toda essa forma foi organizado e os conteúdos programáticos a partir de uma orientação da USAID, um acordo com o MEC. Então nós tínhamos que ter vacinado. Além disso, Camila mencionou aqui por que Evo Morales expulsou a USAID, não é? Da mesma forma que o presidente do Equador, lá, o Rafael Correa, tirou o Banco Mundial e expulsou. Isso aqui tinha que ser uma concepção anti-imperialista clara. Por quê? Eu acho que esse é o ponto essencial. Quando Chomsky, lá nos Estados Unidos, Chomsky, Edward e todos os críticos da política externa estadunidense mostram que a ação dos Estados Unidos é terrorista, é um terrorismo de Estado que eles exportam, nós tínhamos que ter clareza que qualquer ação estadunidense que apareça aqui como ajuda é uma mistificação grotesca. Mas uma parte do que se chama o progressismo no Brasil, considera que os Estados Unidos efetivamente estão contra as ditaduras e a favor da democracia. Então eles dizem, né, promovemos a democracia e os mercados. Que na verdade significa, esse orwellianismo significa claramente, promovemos as multinacionais, a internacionalização da economia e promovemos regimes de terrorismo de Estado que se espalham pelo mundo. Essa observação elementar, cuja vanguarda são as ONGs e organizações como a USAID e outras que ele tem, a Fundação Nacional de Democracia, todas essas coisas que tem lá, é muito importante que a gente tenha um espírito crítico e que os governos atuassem em consequência, o que não fazem.
Talvez o que eu penso também muito um pouco de desmemória, né? Dessas gerações mais novas, disso, né? De não se lembrar ou não trazer à memória o quanto que essas instituições já foram prejudiciais ao país, né? E a gente hoje tem que ver parte da chamada esquerda brasileira, inclusive até chorar lágrimas de sangue porque a USAID foi congelada, né? A gente viu vários comentários aí de figuras importantes dizendo que pena, vai trazer um prejuízo muito grande para as organizações e tal. Então é muito importante a gente trazer a memória do que são essas instituições que na verdade estão defendendo uma única coisa, os interesses dos Estados Unidos, né? Então quando leva a juventude para lá para fazer cursinho, é para que eles voltem para cá para defender os interesses dos Estados Unidos e não do Brasil. Mas enfim, vamos falar sobre isso mais no próximo bloco, tá bom? Segura aí que a gente já volta. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do IELA, hoje falando sobre a USAID e todo esse movimento, né, do império na América Latina, agora com Donald Trump numa outra roupagem. Camila, a gente falou aí eu falava no final do bloco, né, desse pessoal que não tem memória, o Michael lembrou ali que também tem os oportunistas. Como é que tu observas aí essas instituições como o USAID incrustadas em instituições de esquerda, por exemplo? Essa é a tática usada pela política externa dos Estados Unidos desde sempre, né? Não iniciou com a USAID, isso já tem um longo percurso de intervenção externa a partir de uma roupagem assim moral, virtuosa, né? Só lembrar a expansão para o oeste, que tinha todo aquele discurso, a expansão, né, no sentido de captura daquelas terras e extermínio daqueles povos, mas assim, tinha toda aquela roupagem moral, virtuosa de ajuda, e isso se mantém até hoje, né? Assim, eles não podem dizer, olha, a gente está levando uma instituição governamental, a USAID é governamental, para um outro país porque a gente tem interesses econômicos, porque a gente quer lucro para as nossas empresas, né? Não pega bem. Então a gente precisa dizer, olha, a gente está ajudando, a gente está levando a democracia, a gente está levando a liberdade, a gente está desenvolvendo, enfim. Eu sempre lembro da fala do James Petras, quando ele diz a luva de veludo envolta num punho de ferro. Então assim, você não pode mostrar o punho de ferro, então você coloca aquela luva de veludo. E isso explica muito, eu entendo, o porquê de aqui no Brasil a gente tá vendo pessoas ditas de esquerda, progressistas, ou de enfim, movimentos, né? Ou de movimentos que estão lamentando o fechamento, né, da USAID, dessas outras instituições. O que me parece, no caso, ignorância ou, de fato, oportunismo, assim, porque até entendo que essa aura, essa roupagem exista e que, de fato, vez ou outra, exista algum tipo de ajuda no sentido de entrega, de alimento, enfim. Agora, a gente não pode esquecer o que está por trás disso, né? Aqui no Brasil, especificamente, os dois projetos de atuação, hoje em dia, no Brasil, são muito evidentes da atuação da USAID enquanto um instrumento de política externa, de intervenção em outro país para benefício próprio, como você bem mesmo colocou. O interesse é sempre o interesse dos Estados Unidos, no sentido material mesmo, de lucro para as suas empresas. Inclusive, está no objetivo da USAID, se me permite. O objetivo da USAID... Desses dois projetos? Não, o objetivo da USAID da instituição da agência no Brasil, isso. É o seguinte, nas palavras deles, apoiar os parceiros a se tornarem autossuficientes e capazes de liderar suas próprias jornadas de desenvolvimento e promover, essa primeira parte é a luva de veludo, e promover a prosperidade americana por meio de investimentos que expandem os mercados para as exportações dos Estados Unidos
e criam condições equitativas para as empresas dos Estados Unidos. Então, Mais assim, claro, mais claro. exatamente, eles são bastante transparentes, né? E assim, é uma empresa que, desculpa, é uma agência que vem atuando também, como vocês mesmos comentavam, dentro do discurso bastante progressista, de gênero, né? Então de ajudar os povos quilombolas, indígenas, capacitar esses povos. E daí a gente vai ver o que é isso, assim, né? O que é essa capacitação? Essa deveria ser a pergunta. Então quer dizer que levar um computador, levar a internet, levar o Google, porque o Google é um dos grandes parceiros da USAID, assim como a mineração no Rio do Norte. E a Coca-Cola. E a Coca-Cola, e entre outros gigantes. Então, assim, levar, tendo como parceiro o Google, levar a internet para esses povos indígenas para capacitar eles no mundo dos negócios, né? Será que é isso que a gente quer enquanto projeto de nação? Então, falta aí também a gente entender o que se quer em termos de nação e até que ponto isso está ou não, e obviamente que no meu entender não está, dentro do nosso projeto de nação, assim. E eu digo que falta isso porque a gente tem o apoio de instituições governamentais brasileiras nesses mesmos projetos. Então, de novo, não sei se é ignorância ou se é oportunismo, mas uma das duas coisas é. Um dos argumentos que eu escuto bastante é isso. Vamos pegar o dinheiro dos gringos para nós fazer aqui a nossa revolução. Isso teria sentido? Não, eles não são tão inocentes assim, né? Eu acho que eles não... quer dizer, eles têm toda a estratégia deles muito bem conduzida e muito clara. Quer dizer, tá lá nos objetivos. O interesse é abrir mercados para as suas empresas e gerar lucros para essas empresas, assim, ponto, é isso. E Nildo, como é que tu observas isso? Porque assim, hoje em dia a gente tem notado no Brasil, né, um crescimento muito grande do que eu chamo de pessoas-projeto, ou seja, não há emprego e há uma grande massa de uma juventude aí no campo dos 30 anos, por aí, que não acha emprego e que acaba encontrando nesses projetos financiados, não só pela USAID, mas outras instituições, Fundação Ford, Kellogg, os alemães, alemã e austríaca, e belgas, enfim, a única possibilidade de sobrevivência. Como é que se desenrola esse novelo? Bom, o desenvolvimento capitalista no Brasil assumiu uma forma rentística. Então, como é um país que sofre de maneira acelerada uma transnacionalização da economia desde 94, e o rentismo é uma forma em que todas as frações do capital acumulam sem produzir riqueza aqui, sem ter um projeto para o país, a juventude naturalmente está desamparada. Os empregos não conseguem fazer com que eles entrem, por exemplo, dê uma entrada para um apartamento, a casa própria, nem mesmo uma kitnet. A renda da terra cresceu tremendamente no campo e na cidade, através dos aluguéis. As universidades estão sem um projeto. Então, uma juventude que se capacita, que tem alguma habilidade, poderia dar contribuições decisivas, sem um projeto revolucionário de nação aqui, não pode ser aproveitada. Bom, até aí eu posso entender que as pessoas, uma parte da nossa inteligência da juventude migra, vai para os países centrais, para os Estados Unidos, para a Europa, etc., porque a taxa de natalidade lá baixou muito, eles não têm... Historicamente, os impérios têm que importar gente do mundo inteiro. Isso foi com a Holanda, foi com a Inglaterra, com os Estados Unidos. Eu acho que a China não vai precisar, porque eles têm 1.400.000.000. Mas já estão com problema de nascimento. Mas sempre vão garimpar no mundo inteiro o talento que eles não podem produzir. Por isso que as universidades gringas, elas estão cheias de estrangeiros, porque é uma forma de manter. Agora, aqueles que permanecem aqui, sem esse projeto, que é um projeto, efetivamente, a Camila fala, um projeto de nação, é o nacionalismo. Então, eu não concedo nem a ideia de ignorância e tampouco tolero o oportunismo, que são as duas vertentes que vocês apresentaram aqui com justeza. É que, escuta, para fazer um país, para fazer desse lugar um bom país, todo mundo vai ter que ter algum sacrifício, todo mundo vai perder alguma coisa. Tem que fazer uma aposta. E essa juventude pragmática, que habita os partidos políticos, que habita os sindicatos, que habita os chamados movimentos sociais, todos eles querem resolver a sua situação a despeito da sorte do país. Isso é uma norma. E eles habitam podcast, youtubers, é tudo uma malha muito turbinada e que contemplam aqui e acolá uma visita nos Estados Unidos, uma temporada dando aula numa universidade, vai fazer um curso de curta duração ou até uma temporada mais longa
em organismos de Estado, faz intercâmbio com os sindicatos, faz intercâmbio acadêmico, faz intercâmbio cultural. Isso é uma máquina permanente que tem a função de garimpar cérebros e também fidelidades, soldar fidelidades. Essa juventude tem que escolher o problema do país. O país está se desfazendo em todos os aspectos. A direita brasileira apoia isso. Não é por acaso, então, que um proto-fascista como Bolsonaro, toda hora, ao contrário do que era o PFL, ou mesmo a ditadura aqui no Brasil, é a apologia dos Estados Unidos. A apologia dos Estados Unidos, daquelas coisas mais grotescas dos Estados Unidos. Se fosse o jazz, a gente poderia até dizer, pô, me interessa, mas é aquele horror na cultura, no Estado, na política, etc. E uma ignorância completa de como é que é de fato, como é que funciona aquela sociedade. E por que aquela sociedade também está em crise. Trump é a expressão da crise nos Estados Unidos. Agora, é uma crise bocó, é uma crise que faz com que eles estejam perdidos, não, eles se tornam mais agressivos, é ação imperialista. Eles têm método, objetivos e têm experiência histórica, então a gente não pode brincar com isso. É bom lembrar, né, a ação, né, do governo brasileiro, com a própria ministra dos povos indígenas indo aos Estados Unidos buscar apoio do Biden, né, e o MST, e o MTST, né, também. Então, assim, João Pedro Stedley, Boulos, Sônia Guajajara com a BIP, todo esse pessoal vai lá buscar fidelidade. E a Camila vai falar, né, dos dois grandes projetos que hoje tem da USAID para o Brasil. Um deles é na Amazônia. Então, qual é a proposta? É o indígena ficar lá na frente do Google, tomando Coca-Cola e permitindo que se minere no seu território e se leve embora a sua vida e a sua cultura. Esse é o projeto, né, que a Camila vai esmiuçar melhor agora no próximo bloco. Segura aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, a produção aqui do IELA, hoje falando sobre a USAID, a ação imperialista dos Estados Unidos, aqui no Brasil, principalmente, né? Camila, então explica aí melhor para o nosso pessoal quais são esses dois grandes projetos, né? Um na Amazônia e também dentro da educação, que a USAID tem para o Brasil. Atualmente, ela vem desde 1980 atuando na Amazônia com o discurso justamente, né, de ajuda, de proteção das áreas, né, da floresta e de capacitação às lideranças indígenas, tá? Alguns dados, só para a gente ter noção do que a gente está falando aqui, e esses dados foram divulgados no relatório anual deles com relação a 2021, a meta para 2024, que ainda não saiu o relatório, mas a meta para 2024 era atuar em 32 milhões de hectares de áreas protegidas, era com um orçamento de 130 milhões de dólares, especificamente para a Amazônia, 189 unidades de conservação que iriam ter atuação então da agência ali, 94 mil pessoas que receberiam benefícios socioeconômicos e metade delas seriam mulheres. E eles estão colocando aqui, né, uma duração desse projeto desde 2014 até 2030. Agora, claro, com o fechamento, né, com o congelamento, isso provavelmente não vai vingar. E assistência técnica para 2.800 indígenas. Aí a gente vai ver isso, o que é essa assistência técnica, né? Ao que tudo indica, a capacitação dada por eles é justamente levar uma tecnologia de domínio estadunidense, então levar o Google, que é o grande parceiro ali, e ajudar, no sentido, para eles ajuda, né, capacitar essas lideranças indígenas a adentrar na estrutura capitalista vendendo seus produtos. Tá? Então, assim, uma dos sucessos dessa empreitada, segundo a própria USAID, foi conseguimos fazer com que peixes coletados pelas comunidades indígenas fossem vendidos em restaurantes muito famosos, enfim, da região. Então, isso seria essa ajuda, essa capacitação, né? Dar dinheiro para eles no sentido de inseri-los dentro de uma economia capitalista. Agora, esse projeto na Amazônia, que tem parceiros como o Rio Tinto, né, mineração Rio do Norte, que tem ali a estação de Bauxita, e tem, é um grande conglomerado de outras
de outras empresas, né? E tem Coca-Cola, como você mencionou, e tem Google e tudo mais. Eles atuam a partir de editais. Então, a cada 2 anos se lança um edital, onde eles então publicam ali um determinado valor para alguma agência, para alguma ONG, para alguma empresa que tem interesse nesse projeto, então, liderado pela USAID. Esse edital, que foi lançado em 2023, que previa 2024, tinha uma estrutura bastante interessante, porque ele obrigava a quem estava solicitando ali, a quem estava pleiteando os recursos, que eles tivessem nota fiscal, emitissem nota fiscal. Então, assim, por óbvio, isso já exclui comunidades indígenas que não emitem nota fiscal, né, tradicionalmente, e exclui universidades públicas. Privilegia quem? Empresas e universidades privadas. Exceto se os indígenas virarem uma MEI. Virarem um MEI, exatamente. Esse é o objetivo, assim. E é importante lembrar, né, que além de toda a proteção que os Estados Unidos quer para a Amazônia, a proteção de uma flora, basicamente, que depois vai ser roubada daqui para gerar patente para eles lá, né? Como tu já mostrou os dados do tanto de coisa brasileira que é patenteado nos Estados Unidos. Sim. E tem também a questão do petróleo, né? Que agora está em debate. Sim. A questão das patentes é bastante interessante, porque a gente não tem noção, né, do que significa a Amazônia em termos de riqueza, em termos de patrimônio genético, enfim. Tudo. E que eles, ao atuar ali dentro, eles estão retirando, então, material, patrimônio genético, inclusive cadastrando no Sisgen, que é enfim, o website ali, né, do Brasil para controle do que se retira do país, em termos de patrimônio genético, e eles cadastram ali, os Estados Unidos é o país que mais cadastra retirada, né, de material, de patrimônio genético ali da Amazônia, e não à toa é o país que mais tem patentes nessa área. Então, assim, eles vêm aqui, retiram, patenteiam, fazem um medicamento que a gente compra a preço de dólar, né? Mais uma vez, o interesse dos Estados Unidos é o que está em questão, né? Se vai ajudar minimamente uma comunidade, é mínimo mesmo. É mínimo do ponto de vista da comunidade e é máximo a partir dos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Camila está dizendo. A duração do programa é 2030. Então, há método, há processo. E como nós temos um Ministério do Meio Ambiente que é pífio e que não atua em consequência e que é alegórico, como essa COP que vai ser feita em Belém, que não toca no interesse nacional, e uma ministra que tagarela sobre questões ambientais, mas não entra nas questões decisivas de domínio sobre o território, isso é alegórico. Então eu tenho saudade do Darcy Ribeiro. Eu estou vendo, por exemplo, que as comunidades indígenas do Brasil estão elegendo representantes para a Câmara de Vereadores, deputados, etc. E na mesma medida que cresce a representação parlamentar, deterioriza seus territórios. Então a representação parlamentar não está garantindo coisa alguma. Ao contrário, porque precisamente essas grandes lideranças, chamadas assim, elas dão de costas para isso aqui. Isso aqui parece uma teoria da conspiração. Como se a CIA, o Brizola perguntava, né? Tem uma cena clássica do Brizola com os jornalistas dizendo, e vocês não investigam a CIA? Você acha que nessas ONGs não tem recrutamento? Vocês acham que nos funcionários da USAID não tem gente da CIA? Gente sistemática, profissional, que não brinca em serviço. Esses caras estão, eles têm um século, pelo menos, de domínio imperialista no mundo. Isso não se faz por obra do acaso. E é claro que conta com uma ação sistemática de um Estado poderosíssimo, com fundos, ideologia, etc. E que conta aqui, por exemplo, eu já vi matérias na Rede Globo exaltando a digitalização do mundo indígena, a introdução nas tecnologias de informática, etc. Então, saudades de Rondon, saudades de Darcy Ribeiro e de uma antropologia que colocava o tema da nação em primeiro lugar. E não esses modismos que contam com o apoio dos monopólios de comunicação que aparecem na Globo, na CNN, que desfilam naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, Câmara e Senado, que ganham ministérios, mas efetivamente não atuam em consequência, não tem um projeto de nação. Tagarelam em nome, traficam com os interesses das comunidades indígenas, muito claramente.
Se não há mais dúvida sobre o que está acontecendo. Em nome de defender esse extermínio sistemático dos povos indígenas, tem muita pilantragem aí no meio disso. Então a gente tem que ter muito rigor nessa questão. A antropologia no Brasil virou aquilo que o Darcy chamou de uma antropologia vadia. Se ocupa de tudo, exceto daquelas questões que são essenciais para a nação. A propósito, também não vamos aqui, eu tenho certeza que não é a posição da Camila, que esses dados são eloquentes e há relatórios oficiais, né? Não só com os povos indígenas, atua em todas as dimensões, entendeu? Está no discurso feminista, está no discurso LGBT, está no meio dos sindicatos urbanos e rurais, sobretudo urbanos, e está na juventude dos partidos políticos. Então está, veja, não é teoria da conspiração, isso é ação sistemática. Quem quiser estudar isso, pegue, por exemplo, os textos e a documentação de Noam Chomsky sobre a ação terrorista dos Estados Unidos na América Latina, no Oriente Médio, em todas essas ações. Isso aqui são ações, digamos assim, de manufaturação do consenso a propósito da ação imperialista. Mas se isso não funciona, tem as balas. Tem tem o ação, punho de ferro. tem o punho de ferro. Aí sai a luvinha, né? Aí vem aparece. E é importante a gente lembrar, né? Estava falando aqui fora do ar sobre a questão de Cuba, né? Que foi muito falado, uma grande blogueira cubana que aparecia com uma liderança, que não podia sair de Cuba, Ione, né? Ione ou Anis, um nome assim. E que são pessoas que desapareceram, né? Porque não... E eram todos financiados pelos Estados Unidos. E por que desapareceram? Por que desapareceram? Porque agora, há Sim, muito tempo, os cubanos podem entrar e sair, tá lá com internet, celular. Mas aí... é importante observar que os países que dão um corte nisso, Cuba, Venezuela, Bolívia, países Irã, são, né, mal vistos eles aqui. são, e aí acusam as pessoas que fazem a crítica a essa ação imperialista de estarem defendendo ditaduras, né? Então é não compreender, né, o que é exatamente uma análise crítica da realidade. Mas enfim, vamos para o próximo bloco, já voltamos. Em sua juventude, Marx escrevia versos, adorava os antigos autores gregos e latinos. Afeiçoado à beleza e à expressão linguística. Eis a tese de Ludovico. Marx sentiu necessidade de um estilo literário para melhor expressar os conceitos sobre a realidade social e econômica. O Ludovico Silva é um autor que me chegou graças a um presente do meu amigo Nildorix, que me ofertou o livro chamado A Filosofia da Ociosidade. A partir desse presente eu fiquei alucinado, comecei a escrever, a ler o Ludovico, comecei inclusive a aprender a falar espanhol para tentar falar com o Ludovico. Ainda que sabendo que ele tivesse morrido e ele não ia me ouvir nas ruas de Caracas, mas mesmo assim eu aprendi espanhol para falar com o Ludo. E aí, Ludo, como é que está? A Barra, como é que está? O que tu tá achando da vida, da morte e do socialismo? E eu conversava com o Ludovico nas tardes borracheiras de Caracas. Eu fiquei louco pela obra do Ludovico, pela oralidade de seu estilo, porque é um espanhol magnífico. A juventude tem que ler o Ludovico, porque ele escrevia bem e tinha consistência, ele tinha profundidade. Esse conceito de mais-valia ideológica, um amigo meu falou que era para ser o último capítulo do Capital. E meu amigo tem razão, porque aqui está o conceito que faltava na obra do Marx, que é o conceito de mais-valia ideológica, que justifica os interesses materiais da classe dominante.
E isso daqui é hoje o mais importante na sociedade de classes, porque o operário sai da fábrica e vai para casa e liga o Faustão. Ele não saiu da fábrica, ele continua produzindo uma mais-valia, porém não uma mais-valia mais material, um óculos, um carro, mas não, uma mais-valia que é extraída da cabeça do trabalhador, um sequestro psíquico da sua cabeça. Está roubando o pensamento do trabalhador. Assim como a mais-valia rouba o seu tempo de trabalho, rouba a sua vida na fábrica. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje trazendo a discussão sobre a USAID e financiamento, enfim, aqui na América Latina. A Camila falou do projeto da Amazônia, mas tem também um na educação, né, Camila, que também agora está sob risco com essa nova postura do Trump? Então, não sei se sobre risco, porque esse projeto na educação, ele engloba também a embaixada estadunidense aqui no Brasil. Então, assim, a USAID é só uma das agências ali que estão operando junto. Mas é uma ação bastante ampla que engloba, então, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a USAID e empresas estadunidenses e brasileiras, mas sobretudo estadunidenses. E o objetivo é atuar na educação brasileira. E como que eles fazem isso, né? A partir de 2 projetos, digamos assim. São vários os projetos, mas a partir de 2 frentes, né? Uma que seria os cursos de inglês, e daí sempre com essa ideia de desenvolvimento, de ajuda, então não à toa eles vão procurar comunidades mais carentes, né? Eles vão tratar também de ir para as escolas públicas em regiões mais carentes. E o segundo, que é a educação acerca do empreendedorismo. Bah. E, assim, então, essas 2 frentes, elas fazem E já está parte... no ensino médio, né? A cadeira de empreendedorismo já está no Sim, ensino médio. no ensino fundamental. Aqui, inclusive em Florianópolis, meus filhos têm aula de empreendedorismo. Isso é desde 2008, esse projeto bastante amplo e que, veja, não está fora do ar, então, porque justamente tem esse papel muito grande da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil e das empresas, tá? Quando eu digo empresas, a maioria delas são bancos, então a gente vai ter Bank of America, o BNP Paribas, a gente tem o Citi, e a gente tem algumas empresas gigantes, assim, a Microsoft, a ExxonMobil, a GE, a Gerdau, o Hilton, então assim, não são, né, são gigantes mesmo. São empresas... O que esse pessoal pode querer com a educação brasileira, né? Ajudar. Ajudar. Ajudar a educação. E isso é importante porque, assim, a gente num primeiro momento pode pensar, tá, mas, né, estão dando curso de inglês de graça, qual é a preocupação com isso? Estão ensinando a ser microempresário, qual é a preocupação com isso? Acho que não é o caso do público do IELA, mas eu retrato muito isso para os meus alunos, assim, né? Eles, tá, mas e qual é o problema com isso? Porque, de fato, não parece um problema num primeiro momento se a gente não tem noção da tradição da política externa dos Estados Unidos e de quem é que está atrás financiando. Então, assim, o que o Bank of America, o Citi, né, o que eles têm de interesse, de fato, em financiar esse tipo de projeto? E por que ter uma população agora jovem, dentro de uma lógica empreendedora, que não só não critica o fim dos direitos trabalhistas, como promove o fim dos direitos trabalhistas, o fim dos sindicatos, da própria luta coletiva, vê isso como demodê, como, né, enfim, ultrapassado, enquanto que o ideal agora está inserido dentro dessa lógica empreendedora, de eu ser dono ou dona de mim mesma, de eu montar a minha empresa, mesmo que essa empresa seja uma barraca de cachorro-quente. Né? O cara vai vender sacolé, mas falando inglês, né? Exatamente, e isso é visto como, né, assim, o ápice, ou pelo menos o objetivo
dessa geração mais jovem que, veja, sequer pensa em uma carreira no mesmo, né, no mesmo trabalho. Então eles mesmos já se colocam, não, agora é muito fluido, agora a gente está sempre, né, essa ideia de flexibilização, a gente está sempre se reinventando, estão trocando de emprego, sem se dar conta de que, assim, não tem garantias trabalhistas, né, que esse microempresário, ou seja, se ele adoece, se ele não tira férias, ele não ganha, se ele está doente, né, então, enfim, essa é o que está por trás. Uhum. E na tua opinião, o que está por trás da decisão do Trump em fazer esse congelamento? Porque os interesses dos Estados Unidos permanecem. Qual que é a parada aí? Ele nunca foi muito claro com relação a isso, então a gente só pode enfim, achar, né, como que eu vejo essa situação. O governo Trump já no primeiro mandato dele, ele já entrou dizendo que ele era contrário a uma série de organizações internacionais, que ele achava que era muito recurso dos Estados Unidos indo para essas organizações, então não é nada novo. O que ele fez de novo agora, de fato, foi congelar essas ajudas, o que até então não tinha sido feito. Ele tinha diminuído e tal, mas não congelado, inclusive retirado do ar os sites dessas agências, da USAID em específico. E por que isso? Porque ele entende, né, que existe uma drenagem de recursos bastante grande para essas agências, e de fato a USAID, ela organiza cerca de um PIB, de 1% do PIB dos Estados Unidos, tá? Ela concentra, então é bastante recurso. E virou, de fato, uma grande indústria humanitária. Então a gente tem uma empresa assim, que tem uma agência que virou uma indústria no sentido de que ela está atuante em 160 países, ela tem milhares de funcionários, 2/3 no exterior, que vão financiando projetos locais, agências, ONGs locais, e meio que se perde o controle. Então, o que eu entendo é que o Trump quer o controle de volta. Então, ele não vai acabar com determinados projetos, mas ele vai colocar esses projetos sob o controle do Departamento de Estado. E não mais a partir de uma agência que, por si só, é gigante e que ela também tem outras tantas agências e projetos vinculados a ela, e a um determinado momento se perde um pouco o controle mesmo. A gente tem visto, já surgiram várias denúncias, né, de, por exemplo, professores que são financiados por essas instituições e que hoje estão sendo censurados, são obrigados a tirar dos seus trabalhos palavras como gênero, questão, né, das opções sexuais, enfim, uma série de denúncias que tem pipocado aqui e ali. Então, assim, isso também é uma ação da extrema-direita, né? Quer dizer, é uma ação do Trump, como tu falas, Nildo, de criar um jeito republicano de se fazer humanidade? Além desse aspecto que a Camila menciona, que são, digamos, os interesses estratégicos do Estado imperial, tem a sacudida que o Trump está dando nessas agências infestadas de democratas. Então, claro que ele está redefinindo isso, como ele está redefinindo o próprio Partido Republicano. Não é? Então, esse é um aspecto. Eles não vão cortar esses financiamentos, faz parte de uma ação imperialista decisiva. Né? O grande problema, então, essa semana ele tirou, cortou, congelou da mesma forma aquelas agências e organismos que estavam atuando contra Cuba, Nicarágua e Venezuela. Antes de ontem. Está anunciado aí. Agora, é claro que ele está redefinindo. Está redefinindo os objetivos. Né? Pode chamar para o Departamento de Estado, que é uma estrutura, digamos, o Estado permanente, não tem muito a ver com o governo. Então ele está redefinindo, digamos que é uma luta pela burocracia estatal, uma reorientação da burocracia estatal. O grande problema segue sendo o seguinte: nós temos um ministro da Educação, que os dados que a Camila deu aqui são terríveis. Nós temos uma ministra de Ciência e Tecnologia, que também isso aqui é terrível. Isso aqui vai recrutando o talento brasileiro lá embaixo. E vai empobrecendo também a maioria. O sujeito não só aprende inglês, ele aprende o caminho de Washington, ele já ganha o green card daqui, ele já é convidado. E como a gente brasileira é muito talentosa, como toda a periferia capitalista tem muito talento, isso é uma fuga de cérebros tremenda, que é uma ação imperialista sistemática. E eles estão fazendo parcerias com governos locais. São Paulo é um deles. Né? Claro, então o que acontece?
nós não temos uma ministra de Ciência e Tecnologia, nós não temos uma ministra dos povos indígenas, nós não temos um ministro da Educação. A orientação do governo qual é? Isso está à luz do dia, está nos jornais, isso está claro. Como é que nós não temos um governo com 2 moléculas de nacionalismo? Por que isso? Nem pensa em fazer reforma, contra-reforma da reforma. Eu nem digo que essa conversa do Lula que ia revogar isso, revogar aquilo, eu já sabia que era conversa, mas veja, agora nós estamos diante de fatos concretos, tem programas atuando. A Camila está dizendo, eles certamente atuam com prefeituras. Se ele faz com uma prefeitura como São Paulo, por exemplo, é o 3º orçamento da União. Faz com o governo do estado de São Paulo, é um estado poderosíssimo. É o segundo PIB, é o segundo orçamento do país. Mas veja, como é que não tem uma ação governamental? Como é que os presidentes de partidos políticos da chamada oposição, que podiam até estar com esse governo de 5ª categoria, mas por que não denunciam? Por que não fazem a denúncia disso como algo que é 5ª coluna, que é uma traição à pátria, uma traição, entrando nas coisas mais íntimas que são os povos indígenas, entrando na escola, Tu acha, você que está aí no outro lado, pensa que se nós tivéssemos algo semelhante dentro dos Estados Unidos na escola, nem sonhar. Então esse é o ponto aqui. Mas a rapaziada é escolada, não gosta de ser nacionalista, quer ser cosmopolita. Está aqui o resultado, queria terminar com isso, Elaine. Não é só ação deletéria agora. Os planos são de longo prazo. Então eles educam gerações nesse servilismo, nesse entreguismo, nesse oportunismo, nessa safadeza, nessa traição total aos interesses nacionais. E, como mérito, em uma temporada nos Estados Unidos, um convitinho para ficar 3 meses em Harvard, Yale, Princeton, isso é a glória aqui. Universidades, inclusive, ultradireitistas, né, com moralista e tudo mais. Enfim. Puritanismo, tudo aquilo que tem lá nos Estados Unidos. Então quando a gente fala de nacionalismo, não se trata da Guerra dos Bonés, né? É nacionalismo mesmo, na ação cotidiana e na construção de um projeto real para o nosso país, né? Enfim, seguimos aqui no IELA fazendo o que sabemos fazer, né? Que é olhar para a América Latina e fazer uma boa análise dos fatos. A gente já volta com mais programas. Fiquem aí. Um grande abraço.